O projeto de lei que concede anistia aos condenados envolvidos nos atos golpistas, entre aspas, do dia 8 de janeiro de 2023, avançou ontem na Comissão da Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O deputado Rodrigo Valadares, que é do União de Sergipe, apresentou o parecer favorável à anistia, mas o início da ordem do dia no plenário interrompeu a continuidade dos debates na comissão, como determina o regimento interno da Câmara, e a discussão foi adiada. Conforme informações da Agência Brasil, o relator apresentou alterações em relação ao projeto original, que previa anistia a todos os condenados em manifestações desde o dia 30 de outubro, quando atos contrários ao resultado eleitoral bloquearam rodovias em várias partes do país. Agora, pelo novo parecer, os anistiados devem ser condenados nos atos a partir do dia 8 de janeiro. Segundo o artigo 1º do projeto de lei 2858/2022, ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral, ou as apoiaram por qualquer meio, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicação em mídias sociais e plataformas, entre o dia 8 de janeiro de 2023 e o dia de entrada em vigor dessa lei. A sessão começou com a obstrução dos partidos contrários à anistia, que começaram apresentando uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, para poder aumentar a pena para criminosos ambientais, mas a medida foi rejeitada pela maioria da comissão. De fato, foi uma tentativa aí de ofuscar que esse projeto de lei, o 2858, seguisse em frente, mas fatalmente isso vai acontecer, ele vai ser aprovado e vai entrar em vigor, porque é uma coisa fora do normal, porque fere realmente a Constituição brasileira, é tudo ao contrário. A gente pensa que a lei está aí para regulamentar a situação, mas tudo que a lei diz está sendo feito ao contrário nessa questão aí dessas pessoas que estão pagando por manifestações, né? Olha, a primeira coisa que eu pelo menos penso, e aí o ouvinte pode avaliar se concorda comigo, é o seguinte: o quanto de esforço um conjunto de deputados, tá, que estão ali sendo, vamos dizer assim, foram eleitos, são pagos pelos impostos que que o governo arrecada do nosso suor todo mês, tá? A quantidade de esforço que eles estão colocando num projeto, tá, que se o STF, se ele tivesse feito de acordo com a Constituição, de acordo com a legislação, e realmente as pessoas que, se eles causaram algum problema, a gente viu, claro, imagens de pessoas destruindo patrimônio, mas tem um monte de gente ali que parece que está sendo aplicado, tudo indica, todas as evidências, ou que eu consigo ler, que tem pessoas ali que estão sendo aplicadas sanções em excesso. Então, assim, outra coisa, nós também vimos, e isso foi passado amplamente nos meios de comunicação, um ministro do Gabinete de Segurança Institucional dando água para uma das pessoas que estavam ali dentro. Então, assim, tem também essa questão da apuração que precisa ser feita e que ninguém sabe o que aconteceu também com relação a isso. Agora, foi muito estranho a pessoa dar água para um manifestante que estava ali justamente destruindo um patrimônio. Então, assim, tudo isso, todo esse esforço desses deputados acontecem por conta do quê? De um erro anterior que foi feito, e aí vem a oposição, aí se sabe, começa essa questão de briga ideológica, para, vamos dizer assim, punir um determinado grupo, aí o outro grupo quer fazer ao contrário. Então, assim, você imagina todo esse esforço que eles poderiam estar se concentrando em outras coisas mais benéficas para o país, mas que é feito por causa, na minha opinião, de um procedimento que podia ter sido feito de forma diferente pelo Supremo Tribunal Federal. Ou, pela polícia, enfim, pelo judiciário ali como um todo. Agora, o que pode esse projeto de lei acontecer? Certamente ele pode passar pela Câmara, ele pode ser votado pela oposição, depois ele vai para o Senado, se for pelo Senado, aí vai para a sanção do presidente, possivelmente o presidente ele vai rejeitar, aí depois ser derrubado o veto, aí depois vai voltar para o judiciário, vai voltar ali se é constitucional, se não é, se é constitucional, se é inconstitucional, então vai ficar toda essa situação e todo esse esforço sendo dedicado talvez para uma situação que ela poderia ter sido evitada se mais moderação
e mais justiça tivesse sido aplicada. E se também, né, o nosso Poder Judiciário ele tivesse seguido aí as regras constitucionais e as leis do nosso país.